Boa noite, vamos orar para o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, o Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome para buscarmos, Senhor, realizar mais um momento de reflexões e que elas possam ser absorvidas por nós, para que em outros momentos possamos nelas igualmente refletir e buscarmos assim alcançarmos a compreensão e a certeza de que somos todos espíritos imortais e que a morte é apenas a passagem para outro estado de vivência. Que o Senhor nos abençoe a cada um aqui presente, a cada família aqui representada, encarnada e desencarnada. Assim seja. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do tema afetividade, que é a segunda parte que o Hamed traz para nós sobre essa proposta. Ele cita o seguinte: no futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade e professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. A vida é um processo evolutivo e todos somos seres caminhantes nesse processo. Ainda nos falta longo trajeto a percorrer para atingirmos o desenvolvimento total de nossas potencialidades inatas. As mãos divinas nos criaram perfectíveis, isto é, fomos concebidos potencialmente perfeitos. Já estamos prontos, concluídos. A vida providencial apenas espera nosso despertar, ou seja, agora só nos resta sair do som da inconsciência de nós mesmos. Na maioria das vezes, por ser tão vasto o campo do potencial humano, direcionamos nossa visão somente às informações, aos conceitos e às ideias pessoais e particulares. Não vemos claramente os processos interligados que fazem parte de uma mesma rede de relações invisíveis que ocorrem em nossos mundos interno e externo. É oportuno recordarmos trecho do discurso do chefe indígena norte-americano Sitwell: tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Esse pequeno texto sintetiza os pilares do que podemos chamar de ecologia divina. Todo e qualquer ser vivo tem seu valor intrínseco, sendo os seres humanos somente um dos fios da imensa série de elos da vida. Essa foi a mais exata e essencial definição de fraternidade, como devemos nos relacionar no mundo. Como é um pouquinho grande a leitura e temos alguns minutos, eu trouxe também nessa questão que o Hamed fala, dessa ecologia divina, de que todo e qualquer ser vivo tem valor intrínseco, que todos nós somos natureza. Também num livro do século XXI, no ano 2020, em plena pandemia do novo coronavírus, o líder indígena, Ailton Krenak, primeiro indígena, hoje uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele disse o seguinte: fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Ailton Krenak, um livreto, O Amanhã Não Está à Venda, na Companhia
2020 esse livreto dele. É muito interessante porque nós realmente nos alienamos. Nós consideramos o planeta Terra uma coisa e nós, seres humanos, outra coisa. Daí as devastações que nós vemos, as queimadas, o desrespeito para com o planeta Terra em prol de um progresso. O Elton Krenak, nesse livreto, ele fala que um dia um engenheiro falou com ele assim: como nós podemos fazer para que esse rio retome a sua água límpida, abundante, sua energia? E o Krenak, um líder indígena, né, e pensando, né, como tudo se é a natureza, ele diz: deixar o rio em paz a fim de que ele tome corpo de novo. E o engenheiro falou: mas isso é impossível. E aí, quando ele falou que aquilo é impossível, foi antes da pandemia. Quando surgiu a pandemia, aquele rio automaticamente não estava mais sendo mexido, porque tudo parou. Então a impossibilidade, na verdade, não era porque era impossível, era porque se não se fizesse algo com máquinas naquele rio para gerar o que se chama de progresso para nós, então não seria possível, porque ele precisava da água do rio para gerar energia. Então ele não podia deixar o rio em paz. Mas automaticamente, com a pandemia, ele teve que deixar o rio em paz. Ele não pôde mais mexer. Né? Independente de polêmicas, se a pandemia foi organizada ou não, nós vemos aí uma questão de ação e reação se fazendo. E aí vamos continuar na nossa leitura. É preciso termos uma visão holística do grego holos, todo, de tudo o que nos rodeia. O Criador está em tudo e em todos, mas ele não pode ser circunscrito a nada, assim como a assinatura do artista está em sua obra. Deus, igualmente, está presente nas suas criações, através de suas leis divinas ou naturais. A fraternidade é o entrelaçamento sagrado entre as criaturas. Ela possui a condição de afetividade fecunda e frutífera. É a única e verdadeira forma de união humana. Uma tomada de consciência dessa natureza exige de cada um de nós uma mudança radical quanto ao modo de encarar as criações e criaturas. Essa maneira de ver e perceber a existência produz uma profunda conscientização de religiosidade sobre a realidade de quem somos e de como vivemos. Se nós, criaturas humanas, considerarmos que o universo é uma imensa malha interligada e agirmos de conformidade com esse princípio, não estaremos fazendo nada mais do que reforçar e vivenciar a essência da palavra religião, do latim religare, ligar novamente. Aliás, o Cristo veio ao mundo para religar os homens a Deus. E ele assim se referiu à autêntica religião do porvir. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Essa passagem, né, que Jesus fala: Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Está quando ele encontra a mulher samaritana. Os samaritanos eram como os protestantes na época, os evangélicos na época, e os judeus eram como os católicos de hoje. E quando Jesus chega perto dela, né, e pede, né, ela coloca para ele, oferece água para ele, e ele diz: eu não preciso dessa água para beber. Eu tenho uma água viva para te dar. E ela pergunta, né, como pode ser aquela água? E Jesus diz que o Filho de Deus estava ali. Se revela para ela como o Messias prometido. E aí ela pergunta: Senhor,
Onde haveremos de orar? No Monte Gerazim, onde os samaritanos faziam suas orações, ou no Templo de Jerusalém, onde os judeus não samaritanos, que eram aqueles judeus que se envolviam com os estrangeiros, e os judeus não samaritanos não aceitavam isso, oravam. E Jesus disse: haverá tempo que adorareis a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade, isto é, com toda a alma, com todo o coração. Quando nós dizemos que temos fé em Deus, o desespero não nos alcança. Porque quando verdadeiramente temos fé, como disse um dia a mim o meu mentor espiritual Alberto, filho, fé é confiança irrestrita em Deus, irrestrita, sem exceção, sem restrição, sem condição, sem perguntar por quê, para quê, simplesmente confiar. Isso é fé. E a maioria de nós aqui não tem esse tipo de fé. A maioria de nós não tem esse tipo de fé. Um dia alcançaremos. Um dia alcançaremos. Quando a situação está difícil, nós nos ajoelhamos, choramos, ficamos humildes, dizemos ao Senhor que nós não somos nada, mas mesmo nessa oração humilde, quantas vezes nós somos arrogantes e exigimos que Deus faça o que nós queremos? Que humildade é essa? É uma falsa modéstia. Porque nós muitas vezes exigimos de Deus que Ele dê a gente o que a gente quer. Só que nós precisamos reconhecer a nossa miséria diante do Senhor. Nós realmente precisamos entender que diante de Deus, por mais especiais que sejamos para Ele, somos, mas não somos nada, porque basta um sopro divino para nos abater. Somos nada diante de Deus. Mas reconhecer isso para nós é difícil. Reconhecer isso é difícil. Não pensem em vocês que eu estou falando aqui que eu reconheço, não. Tenho dificuldade também. Quantas vezes, né? Até brinco quando o Cristiano até falar, vai dar. Eu falo, vocês todos são pecadores aqui, tudo reparando. Eu sou espírito superior, eles são. Mas no fundo, talvez seja o mais devedor. Talvez seja o que eu mais deva reparar. Cida está aí de prova. As regressões e mortes, né, Cida? Um ruimzinho. Nós fomos, né? Você se coloca também, não deixa sozinho, não. Fala não. Agora está só na mente. Não está mais nos atos. Está melhorando alguma coisa. Então, essa fé realmente ela está no caminho da evolução que dói para a gente se alcançar, né? Nós estamos progredindo. Continuemos aqui. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade e professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. Interessante que o Espiritismo tem essa proposta da religião natural. Filósofos como David Hume, no livro Diálogos sobre a Religião Natural, ele coloca ali conversações de pessoas dizendo como que o ser humano pode conhecer Deus. O Ludwig Feuerbach, um filósofo, um teólogo, ele vai no livro A Essência do Cristianismo colocar que a teologia é uma antropologia invertida, que na verdade nós colocamos qualidades humanas em Deus, que é verdade, não está errado não. Quando nós dizemos que Deus é bom, é justo, é misericordioso, tudo isso é qualidade humana.
Quando a gente fala, repetindo às vezes, né, palavras antropomórficas da Bíblia, Deus se ira, Deus é vingativo, né? E a ira de Deus vai abater os maus. Toda essa linguagem que era para o entendimento de um povo muito ignorante ainda naquela época, muitas vezes nós colocamos aí qualidades não boas, negativas em Deus. Então, nesse aspecto, ele não está errado, o Feuerbach. Ele está certo. Povos indígenas, por exemplo, trazem essa questão da religião natural. A religião natural, ela é a religião sem dogmas, a religião que não tem explicações por processos sobrenaturais, divinos em si. Ela é vivida naturalmente, ela é vivida sem dogmas, ela é vivida de forma a não se ter cultos específicos. É uma religião da boa vontade. A boa vontade, né, da pessoa com fé faz com que ela viva uma vida boa, honesta, digna, né, em que, como dizia o filósofo Immanuel Kant, força, beleza, inteligência são coisas boas? Podem ser, mas podem ser usadas para o mal. Então elas podem ser coisas ruins. Depende do uso. Então ele vai dizer, o que é bom realmente é a boa vontade. E quando Jesus, segundo os relatos dos evangelhos, está a nascer, os anjos cantavam, esses espíritos superiores, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. É sobre boa vontade que eles falam. Boa vontade é o nosso desejo de crescer. É a nossa tarefa de renovação moral, de percebermos onde nós estamos errando, né? E buscarmos nos esforçar para acertar. E isso vem com o amadurecimento, que o Ramel vai dizer aqui. O amadurecimento e o crescimento do indivíduo se fazem por meio da sucessão das existências corporais. Ela estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual e, como resultado, cada vez mais aumenta a afetividade entre as criaturas, sedimentando nelas os laços da fraternidade. Que coisa bacana que o Espiritismo nos traz. A partir do processo da reencarnação, os laços de família, eles não ficam bagunçados. Porque uma vez eu fui mãe de fulano, fulano foi meu esposo, fulano vai ser de novo meu filho, fulano agora vai ser meu pai, eu vou ser mãe de um filho que ele teve uma vida X. Isso vai fragmentar a família, não, vai reforçar e vai estender laços de fraternidade. A reencarnação faz isso. Diego é um amigo espiritual nosso, filho do Elda Juscelia. Olha os laços de fraternidade se estendendo. Porque a partir do momento em que eu me torno um dos médios que ele mais utiliza, ele faz com que a aproximação, o fortalecimento de vínculos que permanece dele com os pais e meu com os pais dele e com a família dele também comece a se estender. E isso pode formar e forma um crescimento da nossa família espiritual. Quando eu e a Cida aqui presentes, lembramos, tivemos acesso às questões de vidas passadas, problemas, gravíssimos, mas estando aqui no grupo trabalhando, isso traz o quê? Fortalecimento de vínculo, a família espiritual se estendendo. E aí a gente começa a fazer esse laço de união
maior, né? Uma prima que está ali que eu não via há anos, né? Que vindo para cá, a gente, né, sendo laço consanguíneo, mas faz um laço espiritual também, né? Estendendo assim laços, né? Fortalecendo vínculos familiares e estendendo laços de família, né? E o Diego revelou, né, quanto a minha esposa Beatriz e a Regina, a Bia teria sido uma vida, uma neta dela, olha só, né? Eu falo, antes de você ser neta, eu sou filho, que ela considera filho, então eu vim primeiro, né? Aí ela mete a ciumento. E aí, então estende esse laço, né, de família, né? Segundo uma das médias aqui, enche claro que eu falei para ela que você não pode provar isso, você não tem como dizer isso, né? Mas segundo ela, para o Marcelo na outra vida vai ser meu pai. Então você está de médico de novo, entendeu? Me dá muito dinheiro, eu não quero uma vida de pobreza não. Se isso vai se fazer, a gente não sabe, isso é tudo no mundo espiritual que se decide, né? Então, assim, o meu guia espiritual, eu fui um discípulo dele na época em que, né, no século XIII ele estava atuando. É o laço que vem se fazendo até hoje. Então isso se estende de uma forma grandiosa. Por isso que nós, espíritos, quando dizemos a palavra irmão, irmã, nós temos que ter muita consciência da profundidade que é essa palavra. Hamed diz assim: o que é fraternidade? É ter afeto por todos, considerando-os como irmãos. É o nome que se dá ao sentimento que une irmão a irmão, palavra oriunda do latim frater, tris, irmão pelo sangue ou por aliança. Fraternizar, na real acepção da palavra, não é apenas comungar das mesmas ideias, dos mesmos ideais ou convicções, mas acima de tudo respeitá-los. A convocação da nossa época é mais para atos de fraternidade do que para atos de beneficência. Se os primeiros existirem, com certeza os segundos serão consequências naturais. No mundo ético, a busca é a do bem comum e da fraternidade. No mundo moralista, não há afetividade de irmãos. A busca é por se enquadrar nas leis sociais, que possuem um manto fictício de direitos humanos, mas que quase sempre constituem regras ou normas partidárias, cruéis e desumanas. A humanidade atual é mais moralista do que ética. Hoje, muitos indivíduos estão presos à robotização dos costumes, são excessivamente ajustados aos hábitos impensados, até realizam atos de caridade, colocam em prática os ensinos de Jesus, sem perceber, porém, qual é o verdadeiro significado do amor fraterno. São criaturas que utilizam constantemente a palavra fraternidade, nomeando as pessoas de queridos irmãos. Todavia, não possuem a convicção real de que quando um ser humano chama o outro de irmão, é porque já validou em si mesmo um senso de valor, segundo o qual o bem coletivo e o progresso da humanidade estão acima da religião que professa. Os seres que desenvolveram uma afetividade fraternal aprenderam que a humanidade inteira faz parte de um todo interligado, regido por uma só lei, natural ou divina. No entanto, nada os impede de cooperar fraternalmente com toda e qualquer pessoa do planeta, pois têm plena compreensão da maneira pela qual as raças e os povos vivem e entendem a religiosidade. Sabem que há inúmeros meios de ver a realidade, nós próprios, as outras pessoas, o universo, a vida e Deus. Por isso, aceitam de forma pacífica as diferenças. Reconheceram que cada um de nós vê parte da verdade diante do universo e que todos nós temos uma visão de mundo proporcionalmente reduzida ao tamanho da nossa cegueira espiritual ou distorção da realidade.
na ética ou na fraternidade. A vida social do planeta se transforma numa melodia executada por muitos instrumentos afinados na mesma tonalidade. Todos vibram em conjunto, embora uma só música seja tocada. É aquela velha história, quando nós falamos, né? Deus é um só, não há diferença. Apesar de o Hamed identificar aqui que dentro do mundo ético e entre o mundo moralista nós vivemos mais no mundo moralista, numa imposição de costumes e valores próprios, e não na ética no sentido de um bem-estar coletivo. Mas mesmo assim, dentro desse enquadrar nosso nas leis sociais, nos seguir as regras para uma boa convivência, fazer determinadas convenções sociais, nos dá um aprimoramento. É como alguém que não sabe se portar à mesa em uma festa muito elegante e que aprende e no fundo diz assim: é tão chato ficar fazendo isso. É talher para isso, talher para aquilo, fazer isso, não posso pegar com a mão, não posso fazer isso, não posso ficar à vontade. Aí a pessoa aprende e ela começa a perceber depois o valor daquilo, naquele ambiente. E ela segue então aquela regra, ela passa a se comportar conforme o ambiente pede. Do mesmo modo, somos nós. E uma coisa muito interessante que ele também coloca é que fraternizar na real acepção da palavra não é apenas comungar das mesmas ideias, dos mesmos ideais ou convicções, mas acima de tudo respeitá-los. Nós não podemos muitas vezes ter as mesmas opiniões, e na maioria das vezes não temos, mas nós não deixamos de ser irmãos. Terça passada, por exemplo, ficou uma briga aqui entre Paulo Marcelo e Joaquim. Eu estava de fora. Eu fui o mentor, né? Briga, modo de dizer, né, gente? Uma conversa sadia, né? Um debate saudável sobre questões políticas, né? Polarizações. Ana Cristina também tá. Mas você estava, E olha como que nós, né, brincamos, estamos juntos nessa fraternidade sem ter desmerecimento uns para com os outros, o que tantas vezes não se consegue ver. Não se consegue ver. Onde tantas vezes há brigas imensas por opiniões políticas diversas, dentro de família, por exemplo. Futebol, religião. Eu não sou a favor daquela frase que política, futebol, religião não se discute, né? Eu sou a favor de que sim, se discuta, mas com conversa sadia, com diálogo saudável, onde um respeite o outro, onde uma brincadeira, como eu fiz com um amigo no domingo, ele estava na fila do açougue, ele falou assim: o Botafogo ganhou ontem, mas o Flamengo ganhou também. Aí eu falei assim: mas o Flamengo ganhar não é novidade, agora o Botafogo ganhar é novidade. Aí ele deu risada. Mexeu com Aí ele deu risada e tal. Aí ele falou: a gente que é botafoguense, a gente sempre escuta uma piadinha de um flamenguista, né? Aí ele riu e tal. E ficamos depois conversando outras coisas. Agora tem gente que briga sério, né? Tem gente que mata, chega ao extremo, né? Falta realmente de uma compreensão de que discordar não pode significar mais menos. Discordar é só discordar, né? Até que uma outra pessoa, de repente uma opinião que o Joaquim tenha e eu tenha diferente da dele, em algum momento eu posso pensar assim: ele estava certo, eu estava errado, ou o contrário. Isso é normal, gente. Isso é da vida.
E todos os homens e mulheres sábios da humanidade, sábios, disseram: o ser humano de valor é aquele que sabe, né? Tanto manter sua opinião firme quando é para assim ser feito, mas somente mudar de opinião quando percebe que isso é necessário. Então a gente precisa estar, realmente antenado quanto a isso, né? Ligado a isso, para não cair em contradição com o Evangelho de Jesus, que não quer que nós, Jesus nos ensinou para brigar, ele nos ensinou a amar, né? Ele diz em João, no capítulo 14 ou 16, versículos 34 e 35, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus espera isso de nós, que nós nos esforcemos para estarmos amando uns aos outros. E vamos orar, encerrar o estudo para irmos para a nossa segunda parte. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos por mais um momento de inspirações, de reflexões, que o Senhor possa enviar através dos mensageiros espirituais aqui presentes, os fluidos calmantes, confortadores, curativos, os fluidos necessários a cada espírito encarnado aqui presente nessa noite. Que o Senhor, em assim fazendo, possa ter em nós a receptividade, a mente e o coração abertos para receber essas bênçãos. Senhor, pedimos por aqueles que partiram, que deixam em suas ausências físicas as suas faltas, mas que possamos, quando sintonizados, quando verdadeiramente em oração, Senhor, percebermos os seus abraços, os bafejos espirituais, as suas falas carinhosas em nossos ouvidos. Compreendendo então, Senhor, que a morte é a porta para a vida do Espírito imortal, vida que não cessa, vida que é movimento eterno. Senhor Jesus, assim como ressuscitastes Lázaro, a filha de Jairo, Tu também ressuscitas os nossos mortos, mas não da forma como trouxestes à vida aqueles espíritos que estavam não totalmente desligados de seus corpos, mas da forma como o Senhor nos mostrou após a sua morte na cruz, o Senhor ressurgindo em espírito e dizendo que essa era a mensagem maior que estava a nos trazer. Sendo esse ressurgir em espírito, essa nova vida que ao deixar o corpo, o espírito passa a viver, Senhor. Símbolo dessa ressurreição. Que venhamos a compreender também isto, ó Jesus. Que o Senhor, mais uma vez te pedimos, abençoe a todos os lares aqui representados, aos nomes na lista de tratamento à distância,
E, Senhor, envie-nos mais uma vez os seus mensageiros e que possamos sentir-lhes as presenças a fim de mantermos a nossa firmeza, a nossa vontade, a nossa força para seguirmos adiante, vivendo o que ainda precisamos viver e não morrendo em vida. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos agora e que as suas bênçãos se façam para os médicos que atuarão no tratamento espiritual nessa hora. Assim seja.